disposição para iniciarmos um programa inteiramente novo e com uma proposta muito interessante que nós vamos hoje conversar com vocês. Meu nome é Denise Lenzi Marques. Para quem já me conhece, eu apresentava junto com a Janaína o programa Mulheres, também na TV Atualidade, e temos agora uma nova proposta de programa, que é o programa Entre Linhas, que se propõe a nós fazermos um debate, contando com a colaboração dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, sobre temas variados e com duas pessoas muito queridas, convidados muito especiais, que a partir de agora também vão se apresentar para vocês. Então, primeiro as damas, né? Isso. Por favor, a nossa convidada. Obrigada. Olá, meu nome é Nilza Araújo. Para quem não me conhece, eu trabalho na Escola Visconde de Mauá, sou orientadora, e fiquei muito satisfeita, muito feliz com o convite, porque eu acho que o programa Entre Linhas estava fazendo muita falta até, digamos assim, né? Para temas variados, para sugestões, às vezes temas que não são discutidos, mas que merecem um olhar. Então, eu estou muito feliz, junto com a Denise e com o Silvio, e bola para frente, né? É um programa nota 10, se Deus quiser, e Deus quer. Meu nome é Silvio Cunha, é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês duas aqui. E para quem não me conhece, eu trabalho na imprensa local, sou formado em gestão ambiental, especialista dentro dessa área, né? E a gente vem com muita satisfação nesse primeiro programa tratar de assuntos muito interessantes, assim, que a participação e a integração seria o sentido maior da gente estar aqui, procurar chegar até a sua casa para que a gente possa também colocar alguma pauta, alguma coisa para as pessoas discutirem em casa, ou até pelo menos uma abertura de caminhos às vezes, né? Então começamos esse programa com o pé direito ao lado dessas duas pessoas maravilhosas aqui do meu lado, né, que eu tenho muita admiração. Então começamos com o pé direito e vamos lá. Vamos lá. E eu acredito que assim como nós estamos aqui com essa proposta, eu acredito que depois de 2 anos, né, que a gente esteve muito trancafiado, digamos assim, dentro dos nossos lares, com os nossos grupos familiares, impossibilitados de dialogar, de conversar, de trocar, estamos num momento em que todos estamos afoitos, né, para podermos conversar sobre várias coisas, até sobre nós mesmos, porque ninguém de nós saiu ileso desse Covid, né? No sentido de que todos nós ou fomos de alguma forma cometidos pelo vírus, ou tivemos alguém muito ligado a nós, ou perdemos alguém muito ligado a nós, e então mexeu com a cabeça de todo mundo, ao ponto de nós nos perguntarmos, né, e ter tantas teses a respeito do que seria, né, por que esse vírus veio para nós, né, qual seria o ensinamento disso, e acho que temos muitos, né, talvez o grande ensinamento é que nós precisamos nos voltar mais para nós mesmos, para que nós possamos sobreviver ao caos, porque as pessoas não foram feitas para viver sozinhas, né? Elas precisam interagir, e essa interação esse direito de interação nos foi retirado de uma forma muito abrupta, não houve preparo para isso, né? Para alguns foi uma surpresa até boa, né? Porque a gente viu tantas famílias que não conversavam mais, que não se aproximavam mais, né? E forçosamente tiveram que trabalhar nos seus lares, né? Muitos filhos conheceram os trabalhos, o que os seus pais faziam, que até então para eles era uma coisa à parte, né? Enfim, foi uma transformação muito grande, e a gente não poderia ignorar isso e seguir batido, né? A gente tinha que justamente dar uma parada e conversar sobre isso. O que mais chama a atenção, Denise, é a questão de voltar para casa. Voltar para casa. A gente está no trabalho, em qualquer lugar onde que estivesse, a questão da pandemia, né, foi um fato local. Voltar para casa. Eu
tenho que voltar para a minha casa, eu tenho que ficar com a minha família, eu não posso sair, eu tenho que conviver naquele meio. E isso não era costume mais, a gente voltar para casa, né? Era uma situação onde que o próprio consumismo, a própria vida, a própria internet, os próprios meios de comunicação ditavam isso, uma individualidade, né? Sem a questão de voltar para casa, voltar para o seio da família, voltar para as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia e ao mesmo tempo partilhar momentos juntos ali, porque a gente ficou praticamente isolado, mas ao mesmo tempo se comunicando com todo mundo, mas isolado. E o que era esse isolamento? A gente voltar para a família da gente, a gente ter que sentar junto, conversar, passar o dia inteiro junto, assistir fazer as mesmas coisas, trocar ideia, né? Então isso a gente não fazia mais, né? Então voltou-se a isto, né? Para mim, eu passei por um momento muito difícil, né? Eu fui acometido pela doença e quando eu estava lá na UTI, né? Quando eu passava, a única vontade, então a gente tem vários desejos na vida, a gente almeja isso, a gente almeja aquilo. Eu só queria viver, eu só queria sair de lá, né? Então, voltar para casa. Então isso era mais importante para mim. E aí eu olhava para minha família, que eu não podia me comunicar com eles, não podia me ver. Então isto foi um divisor de águas, né? Eu concordo, mas assim, Silvio, quando tudo começou, digamos assim, né? Isso. A gente sofreu muito no sentido de que nós temos essa integração, essa união de estar em família, mas a gente viu também uma coisa imposta, né? Ninguém ficou porque quis, foi uma coisa imposta. E houve também, por outro lado, muito sofrimento. Por estar em casa, aumentou muito o nível de estresse, de falta de tolerância, por essa coisa que tinha se perdido esse vínculo. O que, na minha opinião, eu gostaria muito? Qual a lição, como disse a Denise, que essa pandemia trouxe, né? Esse voltar para casa. Não por obrigação como foi, mas um alerta para que como estava não dava para ficar. Exatamente. Então, a gente pensa muito nessa hora que foi terrível, né? Foram muitas perdas, como disse a Denise, ninguém saiu mesmo, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, será que houve uma lição da importância da vida, da importância da família? Será que houve, na minha opinião, e eu disse isso na minha casa, que mais me parecia um alerta de que a coisa do jeito que estava não dava para continuar, sem desmerecer nada, nem ninguém, porque assim, foram perdas terríveis, né? Foi um número assustador, mas ao mesmo tempo, como eu vi muita gente dizendo, todo o meu desespero era não estar com a minha família, né? Eu conheci gente que estava na UTI, que também, né, o desejo, será que isso não foi para despertar esse desejo da importância da família, da importância de estar junto, né? Eu perdi amigo, perdi uma prima e foi muito sofrimento, mas assim, a gente sempre acredita, eu acredito, né, num Deus Todo-Poderoso, que todos nós somos filhos e que não faria nada errado, né? Mas que o olhar a Ele também tinha se perdido. E foi a hora da busca por Deus me salvar, porque estava virando uma rotina alguém dizer assim, vai com Deus, né? Esse vai com Deus vai embora, né? Agora Deus te acompanha diferente, né? Então, o que eu digo? Se voltar também para Deus, para entender que a gente não é uma pedra solta nesse mundo, né? Então, eu vi dessa forma e acho muito necessário o programa, porque eu tenho falado muito isso, que as pessoas, não vou dizer agora porque eu não vou lembrar, mas tem uma música que diz assim, as pessoas estão surdas. E realmente nós estávamos vivendo numa sociedade, entre aspas, surda, que não ouvia a questão, não evoluía na questão da fé, não evoluía na questão da humanidade, não evoluía na questão família,
né? Não estou generalizando, Sim, né? sim. Mas o todo que se via era isso, né? Sim. Então, esse programa abre espaço para que as pessoas também participem conosco, né? E reflitam. Sim. E até nos deem sugestões, porque às vezes a pessoa também quer ouvir alguma coisa a respeito de algum tema, e nós estamos aqui para isso, né? Não somos os donos da verdade, mas queremos contribuir. Claro, exatamente. O que a gente está buscando muito é representatividade, né? É sermos representantes das pessoas, dos seus anseios, porque somos todos, como foi dito aqui, somos todos filhos de Deus. Exatamente. E na medida que somos irmãos, a gente comunga de muitas coisas em comum, né? E aqui a gente falou muito sobre as famílias, né? O consolo da família, e nós tivemos muitas pessoas que enfrentaram o Covid solitariamente. Exatamente. Imaginem só se essas pessoas, né, que moram sozinhas não tivessem a espiritualidade trabalhada. Como passar por isso? Ah, vocês não sabem. É isso aí, é espiritualidade que nós vamos falar no próximo bloco daqui a pouquinho. Fiquem aí, vão tomar uma aguinha, a gente já volta e nós vamos dar seguimento sobre a importância da espiritualidade. De volta no nosso programa Entre Linhas, na TV Atualidade, canal 33. Para você que está chegando agora, a gente está no segundo bloco do programa e na proposta de conversarmos a respeito do tema de hoje, espiritualidade. Como que nós lidamos com a nossa espiritualidade, já que, independente da crença e da religião de qualquer um, a gente sabe que nós não estamos aqui jogados, né? Nós temos um propósito, nós temos uma missão e temos que acreditar nisso. Se não fosse isso, né, como nós já tínhamos discutido, como seria passar por tanto problema? Né? A gente sempre diz que na vida não há felicidade, há momentos, né? Momentos felizes. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar esses momentos felizes buscando coisas em instâncias que talvez nós nem consigamos atingir, né? Somos felizes, mas não reconhecemos que somos felizes. Imagina, antes de toda essa loucura do Covid, a gente talvez tivesse uma ideia a respeito do mundo, da pessoa e das coisas. Mas eu acho que agora mudou tudo. Mudou tudo, porque antes eu acho que a felicidade, como tu disseste, eu quero me aposentar, então era a única felicidade que ele ia ter na vida. Então ele se aposentava, eu fiquei feliz. Passou no outro dia, o que vai acontecer? Então era isso, eu acho, antes do Covid. Né? A gente, eu quero comprar um carro. O cara lutava, comprava um carro, pagava o carro. Terminou a felicidade, porque no outro dia, o que ele ia fazer? Então a gente estava ligado ao... Falta mais alguma coisa? Faltava esse senso comum da família, de compartilhar, do próprio amor que não tinha... Que a gente ia imaginar a maior felicidade do mundo fazer uma injeção no braço. É verdade. Né? Nós que somos uma geração de medo da injeção. Exatamente, botar no Face. Nunca esperei tanto. Exatamente. Então, mas pegando esse gancho dessa espiritualidade, né? E eu costumo sempre dizer que ela não está atrelada à religião, né? Ela pode acontecer numa religião, em outra e outra, porque a espiritualidade vem muito da pessoa, né? Como é que eu estou comigo? Como é que eu estou com a minha fé? Como é que eu estou dizendo que eu acredito e acredito de verdade? Eu sempre digo assim que o medo, ele é uma coisa complicada porque ele é verdadeiro. E como ele é verdadeiro, a gente costuma dizer, né? Tudo que se teme acontece, porque o medo é muito verdadeiro. E aí, onde é que está esse verdadeiro na hora da fé? Né? É comum tu ouvir, né? Deus salva, Deus me ajuda, Deus não sei o quê. E a gente esqueceu, como tu estava falando, e a Denise também, das coisas boas que a gente teve que não valorizou. No momento, se não foi valorizado. Porque é aquela velha história, né? Segunda eu quero que chegue sexta.
sexta eu quero sábado, sábado eu quero domingo. Domingo. É abril eu quero férias de julho, é É férias de verão, eu quero inverno. então assim, ó, exatamente. não, como a Denise estava falando, né, não viver aquele momento, não saborear, digamos assim, né, Sim, aquele momento. sim. E para isso tem aquela questão, onde que está a minha espiritualidade do meu eu? Como é que eu estou vivendo? Sim, O sim. que eu creio? O que eu desejo para mim verdadeiramente? Sim. E as pessoas estavam vivendo num ritmo tão grotesco, digamos assim, né? Que, como Materialista. materialista, muito, como o Silvio estava falando da questão do carro. Eu quero um carro porque eu vou ser feliz. Quando eu adquiro, eu vejo que aquilo não é felicidade. Desejos materiais. Eu Não quero desejos. ir para a praia. Quando eu vejo, a praia passou. E aí eu continuei infeliz. Não era o que eu queria. Não era, o que eu estava exatamente. esperando. E aí entra a questão do quê? Da espiritualidade. Eu estar bem, mesmo que dentro da minha casa. E muitas vezes a gente precisa de um abraço só, de um bom Exato. dia, de uma boa Exato. tarde, de tomar um cafezinho com a Sabe que mãe, assim, lá com ó, o pai, eu conversar com o já irmão. fiz várias palestras e eu sempre faço uma pergunta, né? Sim. Duas, aliás. Sempre faço uma. Quando me perguntam assim, mas ele tem tudo o que quer. E aí eu pergunto, e o que é o tudo? Quanto que esse tudo está valendo? Quanto que está sendo gastado? Até quando esse tudo vai ser suficiente? Vai ser tudo. E a questão daquele que não custa nada, que é o abraço, que é o carinho, que é o eu te amo, que é o eu estou presente. Sim. Né? A outra, quem é a primeira pessoa que eu tenho que me amar? Né? Aí sai pai, sai mãe, sai Deus. Não, é eu. Se eu não souber me amar, como é que eu vou amar alguém? Exatamente. Se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou estar bem com alguém? Né? E isso é uma questão de espiritualidade. Como que eu estou vivendo? Como um ser único? Como um ser filho de Deus? Ou como qualquer coisa na Terra? Tem muito a ver com a espiritualidade, como eu estou vivendo. Sim, vamos chutar o balde. Muita gente se diz espiritualizada, pratica uma religião, um segmento religioso. Na minha parte, como ambientalista e trabalhar nas questões ambientais, né, a gente começa a olhar para trás, ver a ancestralidade e começa a ver um mundo diferente. E a gente começa a ver as coisas de uma certa forma, talvez, né, quem sabe o cara que está me assistindo o programa, esse cara é louco. Mas é da forma que a gente vê as coisas, né? Mas a gente vê assim, como é que viviam os índios no passado e vivem até hoje, aqueles índios que estão lá isolados. O valor da natureza. Qual é a espiritualidade deles? Em quem eles acreditam? Quem é o Deus deles? Né? Então, nós estamos muito ligados também ao colonialismo, que veio junto com a igreja, catequizando, veio as religiões, veio os segmentos religiosos. Mas o que eu quero dizer é que lá, aquele índio lá, o sagrado dele é o rio. Exatamente. É o rio onde que ele usa para navegar, onde que ele pesca, que ele tira o alimento dele. Então aquela água para ele é sagrada, aquela montanha é sagrada, Ele entende que é os animais são sagrados, né? Ele mata qualquer animal para comer, não é para comercializar, para ganhar dinheiro, Para vestir. para vestir. Então não é um título para ele, não é um esporte. Não é uma grife. Não é uma A grife. coisa não é mundana. A coisa não é mundana. Então É a a gente grande diferença. é a grande diferença. Então essa espiritualidade conectada à questão religiosa, né, que a religião é um espaço onde conecta a Deus. Então a palavra religião é conectar-se Não, a Deus, religar. Exatamente. Imagino também que isso com a liberdade. Sim. Porque a gente não pode ter aquela ideia também de que a religião, que a crença, ela tem que ser algo limitante, né? Porque quanto mais limitado a gente for com relação a isso, mais excludente a gente fica. Exatamente. É. Mas Então, desculpa, uma citação da Nilza, o medo. Então transporta um medo para a gente desde pequeno. Olha o bicho papão,
olha eu não sei o que, se tu fizer isso aí, aí tu vai para a igreja, ou tu vai para um segmento, é pecado isso, é pecado aquilo, tem regras, tem disciplina. Claro que cada segmento religioso, a gente até pode ser como um partido. Eu tomei partido pela religião católica, eu sou muçulmano, então ele toma um partido por aqui e segue uma doutrina. Eu ia dizer, cada um com a sua doutrina. Cada um com a sua doutrina, né? Mas, mesmo assim, dentro da espiritualidade, como é que tu vai classificar a matriz africana, né? Que tem quase parecido com a questão do índio lá fora, né? Então ele vem com uma cultura diferente dentro de uma colonização e tem traz dentro dessa cultura a religiosidade, ou talvez uma espiritualidade que seja quase parecida com as dos índios, né? O povo asteca, por exemplo, quando os colonizadores chegaram até o Equador, o Guatemala, ali aquele núcleo na América Central ali, eles já tinham cálculos, né? E já tinha ideia da imagem das pessoas que estariam ali naquele momento, porque eles pesquisavam as estrelas, os astros, então era tudo de olho, então tudo matemático, tudo muito espiritualizado, muito conectado com o universo inteiro, né? Pensando num futuro. Claro, o futuro era deles naquele momento, né? Mas eles já tinham essa conexão com algo mais. Eles sabiam que os colonizadores iam chegar em tal época. A partir do momento, eu imagino que a partir do momento que o que nos norteia é o sagrado, a coisa é diferente. A partir do momento em que o homem se apropria das coisas e ao bel prazer ou a interesses ideológicos, ele começa a pregoar coisas que não são ligadas ao sagrado, desvirtua. Então é por isso, eu acho que o grande problema com relação a essa questão da espiritualidade é a falta de respeito, né, das pessoas com relação às suas próprias crenças. Exatamente. Né? Exatamente. Porque não se trata de abrir mão daquilo que eu acredito por A ou por B, mas sim praticar aquilo que eu acredito. E cada um de nós pode praticar a religiosidade sem entrar em nenhum templo. Exatamente. Né? Nós não precisamos de templos para praticar a nossa espiritualidade. Né? É como o Silvio comentou, e a Deus aqui nas suas falas, é um bom dia, né? É uma solidariedade praticada, é uma empatia com a dor do outro. Isso é religiosidade. Então fica para a gente também pensar como é que a gente anda exercitando a nossa religiosidade, né? De que forma a gente está sendo empata, né, com a pessoa que está ao nosso lado. O nosso sentimento, né? Porque eu via muito isso no meu pai. Meu pai morreu com 97 anos e não conseguia me dar um abraço. Porque eu era filho, ele não tinha esse sentimento. Ele não conseguia. Eu via de uma cultura diferente. Já eu chegava e dava um abraço. Aí aquilo amadureceu, aquele nosso abraço, nós conversar, nós dar atenção para o outro. Foi quebrando aquilo. Isso é espiritualidade. E a gente espera que vocês estejam se sentindo tocados com a nossa conversa de hoje, tocados ao ponto de continuar conosco aqui, porque nós vamos para um intervalo de novo e já voltamos nesse tema maravilhoso e tão complexo que é a espiritualidade. Estamos de volta, o tema hoje é espiritualidade e nós estamos conversando com vocês e entre nós, nas entrelinhas da espiritualidade, né? Como que a gente pode fazer com que esse tema tão importante nas nossas vidas e se mostrou muito mais agora durante a pandemia, como que a gente pode auxiliar a reflexão a respeito dessa questão, né? Então, é um tema difícil, é um tema polêmico, é um tema complexo e nós deixamos para esse bloco agora uma provocação um pouquinho mais complicadinha, digamos assim,
porque conversar sobre isso não é muito fácil. Né? Mas é extremamente necessário. Mas é extremamente necessário, tanto que foi eleito como o primeiro tema a ser debatido hoje por nós. Eu vou perguntar agora então para o Silvio, depois a Nilza, e ao final eu coloco a minha posição. Silvio, o que representa, o que a espiritualidade representa na tua vida e de que forma tu procura praticar, exercitar a tua espiritualidade para que ela se mantenha cada vez mais efetiva, mais pontual dentro das tuas ações? Exatamente. Bom, eu acho que a princípio nós temos uma caminhada durante a vida, né? Onde que a gente passa a infância, a adolescência e a sua maturidade, e a gente vai vivenciando diversas coisas assim, como cada um tem uma experiência diferente da outra, cada um vive um momento diferente do outro, portanto, né, cada um pode ter um sentido, dar um sentido à sua espiritualidade diferente da nossa, né? Mas eu acho que o conjunto da obra, o conjunto histórico, né, quando a gente olha para trás, olha, eu tenho uma história. Então, eu nasci de uma família, numa construção que vem meu pai, vem meu irmão, vem a minha mãe, da participação familiar, e aí vai se estendendo, a gente vai crescendo, vai criando vínculos com outras pessoas, também que vem de outro segmento, até mesmo de outra religião, e a gente vai convivendo e vai vivenciando durante o tempo esses fatores, né? Vamos entrar na questão medo, né? Como eu falei lá, medo do bicho-papão, medo do fantasma, medo de Deus, medo disso, medo daquilo. A nossa consciência, né? Desenvolver a nossa consciência, né? em torno da espiritualidade. Eu acho que é um tema bastante complexo, como nós falamos aqui, a gente citou várias coisas na vida, mas chega um momento da vida da gente, onde que a gente passa por várias etapas, né? E a gente começa a ter que aceitar certos momentos, certas dificuldades, certas barreiras que se impõem até pelo avanço da idade da gente, a vida da gente vai mudando, e esse lado espiritual, ele tem que amadurecer de uma certa forma, ou ele é forjado, né? Muitas vezes as pessoas são forjadas a ter esse lado espiritual, porque vem de fatos, acontecimentos, né? Mas, enfim, encontrar o eu e me sentir em torno, como um todo, parte do todo, eu acho que isto para mim seria a espiritualidade. Eu vejo essa questão da natureza, dos animais, né? Essa semana ainda li uma matéria sobre que um açougueiro cortava a carne, né? sem um mínimo de pensamento do sofrimento daquele animal que foi abatido, né? Então ele não tem ideia nenhuma daquilo, e muitas vezes a gente toma por costumes algumas atitudes na vida, e às vezes a própria cultura de um povo nos leva a andar de uma forma diferente, né? Nós vivemos num país laico, né? Onde que a gente convive com uma diversidade muito grande, né? Religiosidade, coisas assim. Eu acho que a gente convivendo com estas pessoas, por exemplo, padre, meu amigo, tenho muita satisfação de conversar com ele, foi lá na minha casa tomar chimarrão. Meu compadre é da matriz africana, tem outro que é evangélico. Então, mas se a gente se aprofundar e buscar neles essa espiritualidade, a gente aprende muito, a gente se desenvolve muito, né? A
gente toma muito conhecimento. Se a gente perceber a natureza, se a gente perceber as estações do ano, né? Olha, tá frio, tem muita gente, eu não gosto do inverno. Não, eu tenho que aceitar o inverno, eu tenho que aceitar o verão, porque eu tenho que conviver no verão, eu tenho que estar bem no verão, eu tenho que estar bem no inverno, e eu tenho que conviver de certa maneira com coisas que eu talvez não vá gostar, né? E me espiritualizar para conviver e aceitar essas. Eu acho que vai muito a espiritualidade da questão da aceitação, né? Porque eu conheço muitos religiosos que vai na igreja, vai lá no seu culto, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele briga com a mulher, ele não valoriza a mulher dele, ele não valoriza os filhos, ele não dá atenção, ele quando sai de casa ele chuta o cachorro quando ele sai do portão. Então há certas diferenças, né, de ser espiritualizado e ter essa aceitação com o nosso dia a dia e a prática, né? Nunca é tarde a gente praticar. Eu sei de uma questão de um monge que vinha passando um rio e junto com ele ia um discípulo, né? E aí ele viu um escorpião se afogando. Ele foi lá com uma folhinha, pegou o escorpião e tirou dali. O escorpião foi lá na mão dele e mordeu. Mestre, mas por que você fez isso? O bicho ainda me mordeu. Mas cada animal, cada pessoa age de uma forma diferente. Ele estava se defendendo. Então é assim, a gente tem que aceitar certas coisas na vida. Nilson. A espiritualidade, para mim, eu vou falar um pouquinho a respeito de como eu cheguei até aqui. Nós somos de uma cultura de obediência, onde era a obediência à mãe, a obediência ao pai, depois ao marido, enfim. Eu creio que eu fui um pouquinho diferente, porque assim, eu tinha que buscar como é que aquilo acontecia, né? Citar um exemplo assim, né? O Buda é o homem do dinheiro, tá, mas por quê? Quem é ele? Coisa e tal. Então a gente ouviu uma resposta do seguinte, porque é assim, Deus quis assim e pronto. Esse é assim, Deus quis assim, nunca me desceu muito bem. Então eu fui procurar, fui pesquisar, né? Fui entender como que eu era, né? Não é porque alguém disse que eu tinha que ser, né? Que eu tinha que ser espírita, que eu tinha que ser católica, que eu tinha que ser... Não, né? Eu fui buscar como é que eu tinha que ser e como é que eu me entendia como ser humano, para me poder dizer que eu estava buscando uma espiritualidade para mim primeiro. E aí com isso eu me deparei em crenças limitantes, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas fui buscando as minhas verdades, sem nunca contestar, né, o divino, sempre querendo que eu não estou desobedecendo ninguém, eu estou buscando uma verdade. E foi aonde eu me deparei com as questões ligadas à espiritualidade, como a empatia, a solidariedade, a justiça, né? Quando eu falo de justiça, eu falo daquela justiça que se a maçã está podre para mim, ela está podre para ti também, né? Aquela solidariedade que eu digo que eu estou sendo solidária, mas que eu mando publicar, eu não estou sendo solidária, eu estou colhendo algo. Então eu entendi muito que a espiritualidade na minha vida, ela representa fazer o bem e sem olhar a quem, né? Eu tenho essa missão, digamos assim, né, de querer levar o máximo que eu puder de conhecimento. Não que eu seja dona da verdade e não que eu saiba tudo. Se eu morrer com 100 anos de idade, eu vou morrer sem saber. Mas tudo que eu puder ajudar o ser humano no sentido de que te desvincula do modismo e busca a verdade. Empatia virou moda, né? Mas aí as pessoas sabem o que é uma empatia. Eu tenho sempre aquela necessidade de dizer o que é. Como? Não é tu te colocar no lugar do outro, é tu sentir a dor do outro, como se fosse sentir.
como eu agia. Senão é muito da boca para fora. Exatamente. O universo, né? Virou moda, joga para o universo. E o que é jogar para o universo? Né? Então, a espiritualidade na minha vida, né, que foi a pergunta, ela é dessa forma. É o melhor para mim, o melhor para todos que eu puder desenvolver, alunos principalmente, e família, né? Eu sempre digo, oriento, né? Cuidado com as palavras, elas são criadoras. Tenha fé, e tenha fé. Não é tenha fé porque todo mundo diz que tem que ter. Não. É onde que está a minha fé, no que eu tenho fé. Eu tenho fé só na hora que eu preciso ou eu tenho fé na gratidão? Né? Eu sou grata pelo que eu tenho, eu sou grata pelo que eu sou. Então, eu pratico espiritualidade na minha maneira de ser, procurando aquilo que eu busco para mim, tentar passar para quem está ao meu redor. Né? E como eu trabalho muito com adolescentes, apesar de eles terem pouco entendimento, mas eu levo sempre o despertar para eles, né? Para que cada um entenda o seu poder sem desmerecer o de mim. Exatamente. Nós vimos até agora, né, duas colocações assim, bem importantes e eu vou me permitir fazer a minha colocação no próximo bloco, porque me sinto na obrigação de tecer alguns comentários a respeito. Né? Se vocês perceberam, tanto o Silvio como a Nilza, nas suas falas individuais, chega um momento em que essas falas convergem, né? Que é a questão principal, que é a prática, né? Porque a espiritualidade, assim como a religiosidade, ela não pode ser só uma cátedra, né? Ela não pode ser só uma leitura e só uma coisa bonita que eu leio, que eu reflito, só discurso. mas que se eu não praticar, isso se torna palavras jogadas, né? Ao Soltas, vento, né? palavras soltas. Isso é na religião, isso é na política, isso é em qualquer setor, Família, né? no nosso Então, dia a dia. o que me chamou muita atenção com relação a essas duas posições é que, para vocês, a religiosidade é gesto concreto, né? É fazer acontecer. É aproveitar os momentos e colocar, externar aquilo que a experiência juntada ao conhecimento mostrou a vocês. Que lindo é isso, que bonito é isso. E eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo se identificaram nessas falas, né? Mais com um ou mais com outro. Por quê? Porque essa fala conecta ao superior, ao divino, né? Aquilo que nos norteia, que nos conduz, que nos faz estar aqui conversando com vocês e que vai fazer continuar com vocês no próximo bloco. E a gente já volta, continue aí conosco. Que bom que vocês estão conosco, continuando, nos prestigiando nesse momento em que a gente traz o tema espiritualidade à pauta, né, no Entre Linhas. E a gente sabe que hoje a gente vai falar sobre isso e muitas entrelinhas vão ficar pipocando na cabeça de vocês, que é justamente isso que é a intenção do programa. O que está nas entrelinhas? O que está nas entrelinhas disso tudo. Bom, então eu vou dizer para vocês que a minha visão de espiritualidade não é nada diferente do que vocês acabaram de colocar. Elas se complementam, né? E eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa muito especial para Deus. Eu me sinto. E sem modéstia nenhuma. Porque eu carrego o bem dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa cheia de imperfeições. Mas uma coisa, eu encho a boca para dizer, eu não tenho maldade. Eu não passo maldade. Eu tenho momentos, como vocês têm, como a Nilza tem, como o Silvio tem, de indignação, de amargor, porque eu sou um ser humano, né? Sou um ser humano. Mas jamais olho para uma pessoa desejando o mal, fomentando o mal, né? Porque eu sei que se eu fizer isso, isso vai ser um espelho. Vai bater lá e vai voltar para mim.
Então, para mim, religiosidade é praticar o bem, esperando que esse bem se multiplique e que esse bem transforme as coisas. Porque a única força capaz de transformar uma situação é o amor. O amor no sentido de ver no outro uma pessoa que merece ser tão feliz como eu, na mesma proporção, na mesma medida, com as mesmas condições, só que tem uma coisa, somos diferentes. Sim. Né? E entender que esse processo é um processo individual, um processo para uns mais rápido, para outros não tanto, para outros tem pessoas que levam uma vida inteira para entender que era aquela vida ali que tinha que ser vivida, não era outra. Exatamente. Né? E às vezes deixava de ser feliz ou de se sentir feliz, como a gente falou, buscando coisas que talvez não, que jamais vai conseguir. Né? Então, eu gosto muito de ler e li vários textos que mais ou menos dizem isso. A gente leva a vida que a gente tem que viver. Né? A gente está na família que a gente teve que estar. A gente está aqui porque nós tínhamos que ser assim. Né? Então, por que essa vida que foi um presente de Deus, por que eu vou desperdiçar minha vida pensando negativo, fazendo mal para o outro, né? Praguejando, não tem gente praguenta, se seria esse termo, aborrecida, né? Avarenta. A vida ela é um sopro para a gente perder tempo com essas coisas, com fofoca, com maledicência, com inveja. Ah, e a Denise então é perfeita? Não sou, acabei de dizer que eu sou cheia de imperfeições, mas eu me orgulho de dizer que tem Deus muito grande no meu coração que me permite seguir uma linha do bem, me desvia do mal. E quando eu não sou legal, eu tenho certeza e plena consciência de que eu não fui legal, eu corro e peço desculpa. Né? Desculpa te interromper, Denise, mas quando eu falei assim, ó, que o amor, né, que é o amor fraterno, né, que a pessoa tem que primeiro ela se amar para entender, né, que maldade, que inveja, é porque ela não tem algo com ela mesma, ela não tem um sentimento bom por ela, porque se ela tivesse, ela não estaria fazendo isso. Com certeza, então... Mas eu vou pegar o gancho aí da questão do amor. O amor carnal também, hoje em dia a gente vê só sacanagem. Verdade. Não, e outra coisa, o amor se banalizou. Se banalizou, né? Exatamente. Eu tô ali, a criatura ama, mozão, daqui a pouco o mozão foi. Né? Exatamente. Então, mas isso o que é? É o que a gente falou lá no bloco anterior. É a mundanidade, né? É quando os homens desvirtuam as coisas, os valores, os sentimentos e a própria natureza. Né? Exatamente. Então, nessa nossa viagem aqui, chegamos juntos ao mesmo ponto, né? Que a espiritualidade nada mais é do que reconhecermos Deus nas nossas vidas, nas diferentes religiosidades e nas pessoas que estão conosco. E também, né, reconhecermos Deus na nossa vida, mas também parar para refletir o quanto eu sou importante para Deus, porque senão eu não estaria aqui. Então, Deus me ama, e como a Denise diz assim, ó, que tem um Deus que te ama, eu sempre digo isso, eu sou uma filha muito especial para Deus, porque assim, não vou relatar, mas tipo assim, não tive uma infância fácil, né, mas assim, Deus me deu tanta força, e tanta fé, e tanta coragem de buscar o que eu sonhei, que eu fico às vezes sozinha pensando, mas eu sou muito especial para Ele, porque senão eu não estaria aqui. A gente tem perdas, tem momentos, né? Mas que, como tu disseste, a gente tem que entender que nós passaríamos por aquilo, né? E o velho ditado, né? Não se joga na porta do outro o que veio para a nossa porta. Então nós vamos ter essa compreensão de que a gente é necessário passar por aquilo. E nós temos, por que a espiritualidade foi escolhida e é um gancho importantíssimo
no nosso programa. Ontem foi a pandemia, amanhã a gente não sabe, né? O que nos espera, né? Exatamente. Então, se há algo que pode nos ajudar, e muito, e isso já foi demonstrado, é se nós tivermos a nossa espiritualidade, a nossa fé em dia, porque aí nós conseguimos suportar, né, as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós falamos no bloco anterior, né, das pessoas que não puderam voltar para casa, né? Pessoas que não vamos ver nunca mais, pessoas que deixaram esse plano, né? Então imagine só se há 2 anos atrás a gente ia imaginar que pessoas queridas nossas que até então estavam conosco não iriam estar mais por conta disso. E a gente tinha todo aquele histórico, a pessoa adoece, aí todo mundo vai lá visitar, vai no hospital, a pessoa morre, vai nos sepultamentos, se junta a família. E não aconteceu nada disso. A pessoa ficava doente, ia para um hospital sem comunicação, morria, enterrava e não via. Eu até arrisco a dizer, Silvio Nilza, que o negacionismo da doença, que ainda muitas pessoas tratavam o vírus e tratam ainda como se fosse uma coisa menos importante, né? Sim. É porque certamente não passaram, não conhecem ninguém que passou por isso. Esse próprio negacionismo é uma falta de fé. Claro que porque então as pessoas, mesmo que eu não aceite aquela ideia, mas se eu estou vendo o fato, né? Sim. Porque o que é fé? É acreditar mesmo sem ver, né? Exatamente. Mas se as pessoas estão vendo e mesmo assim não acreditam, isso é falta de espiritualidade. Eu quero parabenizar também essa nossa opção de começar com a espiritualidade, porque também leva em conta a questão, e a gente espera, né, que mais e mais gente acorde, né, porque tem gente que não vive o presente como presente de Deus, né? Então, ou é preso no passado, que é uma tortura, ou é buscando o futuro, que não sabe se vai estar lá. Exatamente. Né? A partir do momento que entender 10% do passado, 70% do presente e 20% no futuro, as pessoas vivem melhor. Porque não vive naquela ganância de eu tenho que ter para o futuro. Eu vou estar nesse futuro. Eu não sei meu dia de partida, entendeu? Então, o que a gente diz? Que a espiritualidade vem também para entender que eu não digo o dia que eu vou partir. Não sou eu que vou dizer, né? Então, curta o momento, curta a família, curta os amigos, curtam o que se tornou, né? E viva de forma intensa o hoje, o agora. Porque amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu vejo. E será que eu vou estar nesse amanhã? Sim. É uma boa pergunta. É o ter a questão do valor atribuído às coisas. A gente compra o amor, a gente compra a amizade, a gente compra o dia que vai vir. Não! Então, não se compra. E os valores que a gente tem que atribuir à vida, à nossa vida, são outros. Né? Exatamente. Valores hoje. Valorizar as pequenas coisas. As pequenas coisas. Começar com as pequenas. A partir do momento que, digamos, que a Denise está ali com a família dela comendo um churrasquinho de domingo, valoriza. Eu não sei quantos domingos me restam. Valoriza voltar para casa. Valoriza a hora que eu estou saindo do meu trabalho, eu estou indo porque eu tenho lá para voltar. Exatamente. Eu tenho para vir. Valoriza a sua casa. Valoriza a casa. Não importa o tamanho, o tipo de casa. Não importa se tem luxo, o seu trabalho. O que importa é a sua moral. Exatamente. Exatamente. E eu acho esse tema assim bem propício para o momento, né, Denise? E como disse a Denise, eu vou afirmar que eu sei que fica, para muita gente fica, nas entrelinhas do que é que nós estamos falando, mas que haja uma reflexão, né, de como que eu estou me vendo, como que eu estou vivendo, como que eu posso me tornar sempre melhor, a cada dia melhor, porque eu não preciso ter dinheiro para fazer o dia de alguém melhor. Uma palavra de carinho, um abraço
um aperto de mão bem dado, e eu costumo dizer que quem não quer apertar a mão, dá bom dia, boa tarde. Se der o aperto de mão, que dê bem dado. Exatamente. Se não quer dar um abraço numa pessoa, dá bom dia, boa tarde. Agora, se abraçar, abraça de verdade, um abraço caloroso, que é o que está faltando. É o que está faltando. E eu espero que as pessoas interajam com a gente nesse sentido, de que eu sei que também tem muita gente com muita coisa boa para contribuir. E a gente veio nesse mundo, não foi a passeio, como tem ditado. E eu acredito muito que a gente pode fazer coisas grandiosas sendo nós mesmos. Com certeza. Sendo pessoas proativas, sendo pessoas firmes, pessoas de caráter, pessoas solidárias, né? Porque o dia que nós não estivermos mais aqui, as nossas ações vão falar por nós. Exatamente. Exatamente. Nós somos imortais nesse sentido, né? A imortalidade, ela existe sim no momento em que eu decido fazer da minha vida uma vida importante. Importante para minha família, importante para as pessoas com as quais eu convivo, importante para mim. E não é patrolando ninguém, né? Não é saindo sem escrúpulos, é agindo como um ser humano que enxerga outro ser humano como uma criação divina que merece respeito, que merece atenção, né? E muitas vezes sacrifício, porque nós precisamos aprender a disputar o pódio, a compartilhar o pódio. Né? Exatamente. Eu sou muito contra essas coisas de concurso, eu mudei um pouco essa, sabe? A gente vem de uma geração. Disputa. Porque por mais justo que tu queira ser, tu nunca vai ser justo. Porque todos nós somos bons em alguma coisa. Exatamente. Juntos nós somos perfeitos. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é a lei da espiritualidade. A partir do princípio que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, temos um propósito. E dentro da sua vida, né, dentro da sua realidade, todos nós somos 10. Sim. Porque nós não vamos ser 10 em tudo, mas nós vamos ser 10 dentro da nossa vida. Vamos ser 10? Vamos ser 10. Vamos ser 10. A gente agradece, Silvio, Muito Nilza, obrigado. a TV Atualidade, a Canal 33, ao Sérgio, nosso diretor, né? E convidamos vocês para que estejam conosco nos horários alternativos também da TV Atualidade, que depois vai passar a grade aí com os nossos horários de programa, e que estejamos todos juntos nessa grande corrente de cidadania, que na verdade as entrelinhas vão nos ajudar muito nisso, tá? Obrigada pela audiência, até o próximo programa. Boa noite. Contamos com vocês. Até